sempre sei, 5, 6, América, 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 cosa sarà la sta América? América, 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 un bel mazzolino de fior. América, 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 cosa sarà la sta América? América, 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 un bel mazzolino de fior. Serafina Correia é uma cidade de 17 mil habitantes, onde se fala o italiano, um idioma falado também por mais da metade dos imigrantes italianos que vieram para o Brasil. Aqui, o italiano é uma língua oficial ao lado do português, está presente em todos os cartazes de rua e também é uma plataforma para poesia e música. O esforço para manter esse idioma, que hoje é inclusive respeitado por muitos pesquisadores europeus, é o tema dessa nossa visita. Due amici, seccata, scapoli, giovani, e uno dice così, tua nonna quella là, sì, latte l'orto me nonna. E detto, vuoi vedere me nonna pitar de trem? Ma come fatto? Aspetta, chiama, nonna, quanto tempo è che voi e il nonno ve basemia più? La nonna ha fatto, Daqui se fazem programas de rádio para mais de 60 comunidades italianas no Brasil. E parlando in allegrezza svolgiamo il nostro programma con la suonata America, America. Allora tutti quanti, una buonissima domenica! Existe um dicionário português-italiano e há até um humorista que trabalha exclusivamente com italiano e percorre grande parte do Rio Grande do Sul, inclusive ganhando prêmios em concursos de humorismo. O rapaz duvidou pro outro, duvida eu fazer a nona apitar de trem? Diz, como? Nona, há quanto tempo que a senhora não beija o nono? Fala, Mas é mais Eu participei do festival em Nova Brécia, Festival da Mentira, com 50 concorrentes. O único que contou em italiano. Uma história de 6 minutos, né? E é uma história muito original. E a ideia era convencer os jurados de que realmente era uma verdade. Tá? Eu contei uma história de que a minha família veio da Itália de gôndola. Né? Eu ganhei o primeiro lugar, ganhei um automóvel 0 km. Como é que você aprendeu o italiano? Eu aprendi por causa da família. Na verdade, quando eu nasci, o meu primeiro choro foi em italiano. Aliás, meu avô morreu com 81 anos, sem falar nenhuma palavra em português. Então, automaticamente, né, me obriguei a falar o italiano antes que o português. Serafina Correia foi povoada por imigrantes italianos depois da Primeira Guerra. Vieram da região do Vêneto. Essas lagoas fazem parte do processo de produção. De cima é mais fácil compreendê-las, porque são águas com duas colorações bem distintas. As casas de Serafina não têm muro, e uma delas é irresistível, aberta aos olhares da rua. Serafina Correia foi uma mulher que viveu aqui e casou-se com um senador da República. Há um monumento para ela com uma frase do poeta Mário Quintana e uma estátua de Cristo com as mãos livres. Mas o monumento mais importante da cidade é uma nave simbolizando a imigração italiana feita pelo artista plástico Paulo Siqueira. O monumento está diante do prédio da prefeitura e nessa área a cidade procura o passado através das suas construções. Além da nave, temos rotondas, castelos e até uma reprodução da sacada de onde Julieta via Romeu. Esse prédio hoje funciona como boate. Para que o italiano conseguisse se transformar numa língua oficial, 2 médicos de Serafina Correia trabalharam juntos. Um deles escreve artigos em italiano na Gazeta, jornal local. Doutor Roberto,
Como é que o senhor escreve em italiano? Por que escrever em italiano? Na realidade, essas regiões de cultura italiana, que é bem diferente de italiano, hein? Bastante diferente apesar da origem, desenvolvem, pelo tipo histriônico próprio do italiano, quem sabe, tipos pitorescos, situações peculiares. Então, a história daqui, ela costuma ter situações muito interessantes, meio felinianas, e que a gente sempre achou interessante contar. Então, a partir de uma altura da vida, eu resolvi contá-las. E eu achei que a melhor maneira de contar foi no idioma em que elas aconteceram. E elas aconteceram usando diálogos nesse idioma aí, no italiano. Por que o senhor consegue escrever em italiano? Porque foi a minha primeira língua, ao menos a primeira língua de ouvido, de audição. Com os meus pais eu falava português, mas entre eles falavam italiano. E a minha avó, porém, dirigia-se a mim em italiano. Então, eu falava em italiano com a minha avó, em português com os meus pais, mas em casa, todos eles, mais velhos, falavam entre eles em italiano. Então, era a língua que estava no meu ouvido. Se eu ia na casa dos meus amigos, era a mesma coisa. Os adultos falavam italiano. Se eu ia na rua e eu via os diálogos de rua, eles eram em italiano. Então, é a língua que, na minha geração, é a língua do ouvido. Uma geração um pouco anterior já era a língua da fala. Na minha já tinha mudado, por causa que Getúlio Vargas proibiu as falas europeias. Então eu peguei uma época que falava-se português, mas ouvia-se em italiano e pensava-se, raciocinava-se, sonhava-se à noite em italiano. Um outro médico, Dr. Paulo Massolini, empresário de sucesso, dedica-se à preservação do italiano. A cidade, eu passei por aqui hoje e vi vários cartazes escritos em italiano. O que é o italiano e como é que ele está ligado à história de Serafina Correia? Serafina Correia vem a ser criada no ano de 1892 e passa por um processo da imigração italiana, os seus primeiros moradores. E o italiano, inicialmente, chamava-se dialetos, porque de cada região que vinha da Itália, vinha um determinado dialeto. O principal da região aqui foram os vênetos, foram os friulanos, os trentinos e os lombardos. E desses diversos dialetos, e são bem diferentes, por exemplo, o que se fala no Vêneto é muito parecido com o toscano, que dá origem à língua italiana. Mas o lombardo é totalmente diferente. Então, houve a necessidade, com o passar do tempo, de que se fizesse uma única fala para eles poderem se entender. Então, dessa fala predominou o vêneto, uma vez que os vênetos eram em torno de 55%. A predominância era vêneta. E que foi a que predominou. Então, o italiano surge, a língua italiana, surge dos diversos dialetos trazidos da imigração italiana. Mas ela é uma língua brasileira, consideramos, porque muitas, com o passar do tempo, até por causa da nacionalização na Segunda Guerra Mundial, em que Getúlio Vargas diz que era proibido falar as línguas Houve alemãs, uma repressão naquela época. Muito forte, inclusive de prisão de pessoas, parentes, italianos da nossa região. E aí, então, se fortaleceu com o passar do tempo e hoje nós transformamos isso numa língua, porque ela já foi reconhecida pelo governo brasileiro. O que foi uma satisfação por nós, porque foi a primeira língua a ser reconhecida no Brasil fora o português. Buongiorno, Maestro Ferro!
Buongiorno, mi sono Maestra Fera, buongiorno a tutti quanti, il nonno, la nonna, il papà, la mamma, la sorella, la zia, tutti quanti in casa, buongiorno a tutti. Buongiorno Mario! Buongiorno Marostica, buongiorno a tutti i radioascoltatori, che bellissima domenica! Qual a presença real do italiano na vida de Serafina? Ele é ensinado na escola? Nós temos um grande problema ainda que nós não conseguimos atingir esse objetivo, se bem que reconhecido como o governo nacional, automaticamente, com o passar do tempo, vão surgir leis que permitam que as curso línguas... de italiano. O curso do italiano. Hoje é permitido por lei, pelo Ministério da Educação, que sejam só ensinadas línguas estrangeiras. Então, hoje pelo Brasil é permitido ensinar o italiano, mas não é permitido fazer o italiano. Aqui em Serafina tem escolas com o ensino do italiano, mas extracurriculares, grandes trabalhos relacionados com a língua italiana. Com italiano. Existem palavras que hoje são portuguesas, mas italianizadas, mesmo porque não existia na Itália. Como é que nós vamos chamar uma cobra chamada jararaca? Que é jararaca, só existe em português, não existe. Exato. Mas o italiano consegue chamá-la de jararaca. Jararaca, com sotaque. Com sotaque, então transformou. Como é que o italiano vai dizer churrasco, se na Itália não existe a palavra chamada churrasco, que é tão comum para nós aqui no Rio Grande do Sul, né? No Brasil. Então, o italiano conseguiu chamar de sorasco. Então, quer dizer, ele deu um sotaque italianizado para uma palavra do português. E existem palavras que morreram com o passar do tempo. Por exemplo, chinelo. Na Itália, sócoli chamam, mas é uma palavra que nós perdemos. Ninguém fala sócoli. Então, alguém quando vai se expressar no italiano, ele diz vou ciaparle sinelle, vou pegar o chinelo. Então ele não diz mais chinelo, ele diz sinelle. Ou seja, ele pegou uma palavra de português e italianizou. Exatamente, transformou. Outra mais que poderia ser usada, a palavra quando estou cansado, né? A gente diz assim, sou estanco, sou estufo, sou estraco, né? Dependendo dessa variação que dá dos diversos dialetos que compõem o nosso italiano. Em italiano é estanco, né? É estanco. Aqui se diz fiaco, mas se a gente falar com o nosso, ele já não diz nenhuma dessas. Ele diz, mi son canso, de cansado mesmo. Já é uma presença portuguesa. Muito portuguesa. Andiamo vedere. Roberto e seus amigos Valdir, Deline e João costumam se reunir para cantar. São canções em italiano que o próprio Roberto compõe. La parna stella caduta dal cielo. Como explicar o fato de que o italiano tem essa importância em Serafina Correia? Mas não é só em Serafina. O italiano ele atinge uma região muito grande do Rio Grande do Sul. Há em torno de 2 milhões de descendentes da migração italiana para cá. E mais ou menos 500 mil desses descendentes têm como primeira língua ainda o italiano. Embora dominem perfeitamente o português com sotaque, mas dominam. Então, 500 mil preferem falar italiano. Mais 500 mil são bilíngues. E mais 1 milhão tem os que entendem, até já gerações mais novas que não entendem mais o italiano, porque o italiano descendente se misturou completamente com o gaúcho tradicional daqui, que fala português. Mas assim, a verdade é que sobrevive esse idioma. Então é muito fácil para nós, porque Serafina, Bento Gonçalves, Guaporé, Veranópolis, e Caxias e por aí afora, uma imensa região onde nas zonas rurais ainda predomina esse idioma. É o idioma mais falado em todas as zonas rurais. Quando chega nas partes urbanas, onde mistura-se gente de todas as procedências, é que ele divide o espaço e na ala jovem, principalmente, ele perde o espaço para o português. Afinal de contas, nós somos brasileiros com muito orgulho e bilíngues. As crianças também praticam italiano, na forma de esquetes teatrais, como esse em que a menina pergunta se pode dar um banho no gato. Mamma, posso dar banho ao meu aqui? No, Fiola, il gatto si chiama Fiola. Mamma, dassami. Caro, a mim me piace tanto di ti. Ou mesmo na reza de Maria Luísa. E di tutti i miei fratelli, e di tutti i miei amici. Caro Dio,
Grazie per la scuola, per i fiori, per le bestiolette e per tutte le cose buone e belle che ti hai fatto. Ma neanche para remédio. cariche que não é válido. Mas um grande momento é quando os mais velhos se reúnem para jogar cartas. Butta 2 o 3 punti, carico, sacramento. Ou então, esse rapidíssimo jogo chamado Amorina. L'America la è lunga e la è larga, la è formata dai monti e dai piani, e con la industria dei nostri italiani. Ouvindo os acordes de América e América, deixa o Serafina com a certeza de que aqui, pelo menos, se faz tudo para preservar um velho idioma. America, 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 cosa sarà la sta America? America, 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 un bel mazzolino dei fior. Qual a explicação para a resiliência dele? A resiliência, eu diria assim, é surpreendente, é difícil de explicar, porque as regiões alemãs, daqui de baixo, próximas às nossas, que falam um dialeto chamado Hunsrück, eles têm essa distância enorme em relação ao português, e isso fez manter o dialeto, que está muito vivo. Mas eles já chegaram a sistematizar, né? Eles têm uma gramática. Não tem. Não tem, não? Não tem. Porque os descendentes alemães, quando falam de forma gramatical, eles apelam para o alemão gramatical. Eles vão formar uma gramática do Hunsrück. Nós aqui sim formamos uma gramática italiana, mas mais por uma briga contra a Itália e não por um favorecimento. Como explicar essa briga? A Itália queria que o italiano daqui fosse o mesmo italiano que se fala no Vêneto. Sim, os italianos chegam aqui com a pretensão de que nós mudemos certas palavras porque elas são descaracterizadas em relação às que fala hoje no Vêneto. Quais palavras, por exemplo? Por exemplo, mato. Que mato, nós aqui adotamos o português e significa mato, mata, floresta. E no Vêneto, igual ao italiano, significa doido, louco, matuschella, maluco, né? Então, alguns italianos chegaram aqui em certos momentos com a pretensão de pedir para nós mudar, tirar esse termo mato do italiano, originário do português, e botar de volta o bosco, originário do italiano, que naturalmente nós antepassados trouxeram essa forma, e não o mato que foi adotado aqui. Nós ficamos indignados. Então, um dos motivos, entre tantos, muitos, para a gente querer caracterizar a nossa independência linguística da Itália com um idioma próprio chamado italiano, que ao mesmo tempo, no nosso conceito, soma com o português. Nós somos bilíngues, mas assim, nós queremos que o nosso idioma seja bem caracterizado como italiano e não como italiano. Esse i ausente da nossa forma de falar e de nos referir a nós mesmos culturalmente, para nós, é o X da questão e é muito significativo. Castel de Mirabel, sul Castel de Mirabel, de Mirabel. Mesmo que o italiano, hoje com um dicionário próprio, já tenha se misturado um pouco à nossa língua portuguesa. Mas nada melhor do que traduzir esse esforço numa frase em italiano. Lei cantava tanto bem, lei cantava tanto bem e tanto bem, che lei là in Francia e lei sentiva, lei cantava tanto bem, che fino in Francia lei sentiva. L'hai sentito il fiol del re, l'hai sentito il fiol del re, il fiol del re. E domanda chi è che canta, l'hai sentito il fiol del re.
manda, chi è che canta.